Bom, beleza, vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem? Me chamo João Paulo Medeiros, para quem não me conhece. Eu sempre gosto de, nas primeiras, digamos assim, nas primeiras aulas, ou na primeira aula, né, me apresentar um pouco para vocês, né, para a turma. No caso, uma turma que eu ainda não lecionei, então gosto de falar um pouquinho para que também alguns se perguntem o porquê, ou como é que eu estou aplicando essa disciplina, o porquê, digamos assim, né? Então, meu nome é João Paulo Medeiros, sou natural, nascido, né? Nascido em Mossoró, mas me considero natural de Itajá, fui só nascer em Mossoró, né? Então, sou natural de Itajá, me formei em contabilidade, bacharel em contabilidade pela Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias em 2008. Exerço a profissão de contador desde 2009, isso 2009 efetivamente. Comecei a lecionar em ensino superior em 2010 pela também então Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias, que hoje é a FACESA, né? Antes a Faculdade Católica era um educandário, onde acontece, inclusive, vocês pela noite, né, o CETEP. Então, já é uma história que eu já tenho naquele prédio, digamos assim, né? E que mais? Sou técnico em informática, que mais? Sou pós-graduado em administração, com a área de gestão de empresas, com ênfase em estratégias e finanças. Que mais? Na docência ensino superior desde 2010 e de lá para cá cursos técnicos, cursos de capacitação, cursos de qualificação, e a gente vem trabalhando e lecionando, compartilhando conhecimento em muitas cidades aqui do estado, desde Mossoró, Areia Branca, Grossos, Marizal, e mais Tendências, Alto, Lages, Angico, Santana do Mato, e aí se vai. A gente já tem andado em algumas cidades, rodando no estado, né, e lecionando. E uma historinha rápida sobre a questão da matemática, que nossa disciplina é a revisão de matemática. Uma primeira situação que eu posso falar para vocês é que não se preocupem com o não gostar, o caso não gostem de matemática. Isso é um processo que você vai se adaptando, vai passando, pode chegar assim um dia e você adquirir esse gosto, digamos assim, pela matemática. Eu sou exemplo próprio. Na época de faculdade, não na época de faculdade, voltando um pouco mais atrás, na época de escola, desde a antiga sexta série, né, até o ensino médio, terceiro ano, se eu ficasse em recuperação em 5 matérias, uma era matemática. Se eu ficasse 2, uma era matemática. Se ficasse uma, era matemática. Então, eu tinha digamos que um pavor à matemática. Mas a gente vai, digamos assim, pegando conhecimento, vai adquirindo conhecimento, e a gente não para. É uma coisa que vem num processo e você vai digamos, descobrindo na matemática. Dentro da faculdade, após um período de escola, né, não gostando da disciplina, mas aí no período da faculdade me descobri e foi a partir daí que eu vi que matemática era boa, muito gostosa de se estudar e de se trabalhar. Dá um pouquinho de dor de cabeça para alguns, mas às vezes é só uma trava de não querer aprender a matemática. Mas matemática é boa, é bom. Lógico que matemática começou há muito tempo, né? Desde que se entende por pessoas, antes de não sei quantos mil anos antes de Cristo, já se tinha matemática. Não da forma que a gente conhece hoje, mas já se utilizava matemática. Eu comparo a matemática junto com a contabilidade, que se existia desde muito tempo. Contabilidade, se não me engano, 4.000 anos antes de Cristo já se constatou que se usava contabilidade. Também não do jeito que se faz hoje, mas já se fazia contabilidade. Por tabela se fazia matemática.
ou matemática se fazia contabilidade por tabela. Bom, o que mais? Esqueci só. A gente vai falando. O bom seria dentro de sala de aula, porque eu iria, além dessa entrevista que eu estou fazendo aqui, passando para vocês minhas informações, eu gosto de saber de vocês, quem são vocês, de onde são, o que fazem, que é para mim conhecer com quem eu estou compartilhando e também adquirindo conhecimento. Mas, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de conhecer, nos conhecermos pessoalmente em sala de aula, né? Alguns aqui eu já conheço, né? Tem meu conterrâneo Juninho, tem Dr. Joaquim, a figura daqui de Açu, e ou talvez outros aqui que estejam fazendo parte da turma e eu não esteja lembrando agora quem são. Mas os demais a gente vai se conhecer, né? Vamos lá. Pessoal, só com relação à nossa disciplina, revisão matemática, eu passei a apostila. Como eu disse, o ideal seria e é a aula ao vivo, para que quando eu vá falando, vá surgindo a dúvida e vocês vão perguntando. Mas como a gente combinou essa questão de ter a aula gravada e depois um tira-dúvidas, né, um ao vivo tira-dúvidas, pode ser também. E com um detalhe da nossa disciplina é que o bom é no quadro, né? Até eu tenho esse quadrinho aqui pequeno, não sei se eu consigo escrever para vocês. Ele não vai se virando em casa, né? Deixa eu ver se fica legal aqui mais ou menos, né? Talvez vai dar para a gente escrever uma coisa aqui. Quadro mais ou menos, mas vamos lá. Tentar diminuir aqui essa luz, o ângulo da luz, para ver se melhora aqui. Talvez tenha que colocar aqui alguma coisa abafando aqui a luz, mas vamos ver. Então a gente vou trabalhar aqui dessa forma com a apostila aqui em aberto e eu vou passando para vocês essas informações. Vamos lá. Felipe está entrando aí, eu acho que eles conseguem entrar aí, né, Felipe? Vamos lá. Noções básicas de conjuntos. Então, a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu lá no final do ensino fundamental e principalmente no ensino médio. E é relembrar algumas coisas que não é à toa que a disciplina é revisão de matemática. E nada mais do que começar com noções básicas de conjuntos, né? Conjuntos. O conceito de conjuntos... Deixa eu só trocar aqui a tela. Trocar aqui a tela para mim ficar lendo aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui. Noções básicas de conjunto. O conceito de conjunto aparece em todos os ramos da matemática. Intuitivamente, um conjunto é qualquer coleção de objetos bem definido. Notamos um conjunto por uma letra maiúscula, seja A, B, C, X ou Y, assim vai. Os objetos que consistem ou que constituem, o conjunto são chamados de elementos ou membros e serão notados por letras minúsculas A, B, X, Y e assim sucessivamente. A afirmação A é elemento de A ou A equivalente também a pertence a A é escrito com essa simbologia. Então, quando vocês verem essa simbologia, seja A, qualquer outro tipo de número, de letra ou número, com esse símbolo quer dizer que ele é elemento de tal conjunto. Então, vamos seguir. Existem duas maneiras de especificar um conjunto particular. Uma maneira, se há essa possibilidade, é listando todos os seus elementos, por exemplo. Então, um exemplo de conjunto aí, o conjunto ele pode pertencer com letras, sejam vogais, sejam consoantes, sejam números. Significa desse exemplo de conjunto. Os elementos são as letras A, I, O, U. Observe que os elementos são separados por vírgulas e estão listados entre chaves. Uma outra maneira definindo as propriedades que caracterizam os elementos no conjunto. Por exemplo, conjunto B, quem pertence a ele? X
X é um inteiro, onde X é zero. Alguém lembra esse símbolozinho? Que se lê no conjunto B é o seguinte. B é o conjunto do X, tais que X é inteiro e X é maior do que zero. Então, uma letra comumente X é usada para denotar um elemento arbitrário do conjunto. Os dois pontos é lido como tal que e a vírgula como e. O conjunto B acima também pode ser descrito como conjunto B X. Quem lembra? X é inteiro e é um inteiro, e X é maior que zero. A barra significa tal que. Então, X, tal que X é inteiro e X maior que zero. Primeiro exemplo aí que a gente já pode tentar começar a trabalhar, digamos. Primeiro, conjunto A, 2, 3 e 5. 2 pertence a A. 4 é esse símbolozinho aí, né? Diferente de A. 0 é diferente de A. Menos 1 é diferente de A, ou não pertence a A. E π não pertence também a A. Então, sempre a questão do pertence e não pertence, né? Está contido, digamos assim, também. Desafio, conjunto A. Acima é o único conjunto com 3 inteiros positivos, tais que o produto de qualquer dois de seus membros deixa resto um quando dividido pelo terceiro, ou existe ou algum outro, uma situação específica. O intervalo aberto de A até B seria X. Esse símbolozinho aí significa o quê? Essa barrinha. Tal que A é menor que X, que é menor que B. E aí se vai. Intervalo fechado, de A até B, especificando que é menor ou igual. Então, ele deixa padrão específico, né? Quando eu digo que tal situação é maior ou igual a 10, quer dizer que eu estou delimitando 10 como base, né? No caso aí, maior ou igual, então eu estou colocando 10 como base inferior e fechando ele aí. No exemplo aqui, se a gente for pegar, deixa eu só voltar aqui, X é maior que zero, né? Eu coloquei como conjunto B maior que zero e A sendo 2, 3 e 5, isso, beleza. O intervalo aberto, menos fechado até A até B, no caso, o X pertence ou tal que A é menor que X e X é menor ou igual a B. Eu estou colocando um limite, vamos trabalhar aqui por números, ver se dá para vocês verem aí, vamos lá. Se eu digo aqui nessa opção A é menor que X e esse X é menor ou igual a B, é como se eu estivesse delimitando o seguinte, vou pegar aqui um exemplo. Vamos dizer que meu limite fosse 10, vocês conseguem ver aí. Quando eu digo que esse D aqui ele é menor ou igual, eu estou colocando 10 como limite. O limite é até 10, o 10 entra. Se eu coloco aqui que A ele é menor do que X, aqui pode ser de 10 para baixo, e aí se vai, né? O intervalo fechado, aberto, de A até B, que é X tal que A é menor que X e menor que B. Então, ele acaba, é como se eu invertesse essa posição aqui. Ele passa a ser para cá. Se aqui, digamos, eu tenho, sei lá, um 1, eu estou limitando esse até aqui. E aqui eu estou não colocando mais limite, eu estou colocando ele em aberto. Eu defino o início, mas não defino o fim dele. E aí se vai. Aqui, uma questão. Quando é que dois conjuntos A e B são iguais? O conjunto A é igual a B se e somente se eles têm os mesmos elementos, isto é, cada elemento de A é um elemento de B, e reciprocamente, cada elemento de B pertence a A. Notamos igual, A é igual a B. Então, essa é uma simbologia A de igual a B. Está explicado, né? A negação de A igual a B é escrita como A, não, no caso, diferente de B.
não é igual. Exemplo 6. Se você for pegar aí essas funções, vai chegar lá na frente, função. Quem lembra o que é esse conjunto E aí? Esse conjunto E é uma função do primeiro ou do segundo grau. Vocês pensarem já um pouquinho. Conjunto F, 2 e 1. Conjunto G, 1, 2, 2 e 1. Aqui temos E é igual a F, que se a gente for mais na frente, se a gente for resolver essa equação aí, a gente vai encontrar e observar as seguintes situações. Quer dizer que o resultado dessa função aí, ela é igual a F, 2 e 1. E também F é igual a G, porque, para adiantar, quem lembra de x' ou x2', ou x2', né? E isso aqui é uma função de segundo grau, então a gente vai ver lá na frente. Então, por isso que o resultado ele vai sim completar. Quer dizer que o conjunto de E é igual a F, ou seja, o resultado dessa equação do conjunto E é 2 e 1 ou 1, 2, 2 e 1, dependendo, a gente vai chegar lá na resolver essa equação. A gente começou aqui, ó, também tem uma base aqui. Começou praticamente de 20 até 50, que é para mim ter a noção aqui do tempo. Conjuntos podem ser finitos ou infinitos. Um conjunto é finito se possui N elementos distintos, onde N é o inteiro, não negativo. Caso contrário, ele é infinito. Um conjunto que possui um único elemento é chamado de conjunto unitário. À primeira vista, parece estranho que a noção do conjunto aponte para a ideia de coleção, agregado, e, no entanto, falamos de conjunto unitário, a noção do conjunto unitário é bastante útil. Posteriormente, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho dessas situações para esclarecer de maneira mais clara, deixar melhor para vocês, né? Um exemplo 7 aí, considere os seguintes conjuntos. N, ou seja, são os chamados conjuntos, mais na frente eu vou explicar o quê. A, conjunto A, 1, 3, 5, 7. Conjunto B, X tal que X é primo e X é menor que 2. Eita, João Paulo, já que a gente vai ter que começar a também falar de números primos, e aí se vai, provavelmente. C é conjunto C, pertence a ele. 3, 6, 9, 12. Conjunto C aí, já que a gente falou em números primos, tem algum número primo? Observe de todo elemento de A é elemento de N. Ou seja, quando eu especifico onde N é 1, 2, 3, 4 e reticência, quer dizer que eu não estou colocando fim nele, eu estou deixando em aberto. Então, se em N, desculpa, e em A eu coloco 1, 3, 5 e 7, ó, o 1 e o 3 já estão de cara pertencentes ou sendo igual a N. Quando eu coloco a reticência no N, no conjunto N, e deixo em aberto, estou colocando também, ó, 5, 7. Quando isso acontece, dizemos que A é o subconjunto de N e denotamos esse fato como A, N. A negação de A está contido em N, que esse símbolozinho aí de contido e não contido, né? Então, A está contido em N, ele faz parte do conjunto N. E está escrito como A não contido em N, se for, no caso, a negação, né? Dependendo de como for os conjuntos. No presente exemplo, observe que B está contido em A, X é menor que 2, número primo. 1 é número primo. C está contido em N, vamos ver, sim, está. Porque os elementos de N, ó, 1, 2, 3, e C, ou desculpa, os elementos de C, 3, 6, 9, 12, ó, pertencem a N. Se a gente for olhar direitinho, ó, é como se fosse uma continuidade aí. E C não está contido em N, também a negação, dependendo de alguns números, né? Que aí a gente teria que distribuir todo esse conjunto, né? Para ver. Note também que C é um subconjunto de N, mas não é igual a N. Justamente, ele não é igual por quê? Ó? Se a gente for pegar C, é 3, 6, 9, 12. Por que ele é um subconjunto?
porque não tem 1 e 2, não tem 4, não tem 5. Percebe-se que no conjunto C ele está intercalando uma numeração 3, 6, 9, 12, 15, 18 e aí se vai. Por que ele é considerado como subconjunto de N? Porque ele só tem alguns números considerados sequenciais de 3 em 3. Já N não. N é uma sequência de 1 em 1. Então, no conjunto C não tem 1, não tem 2, não tem 4, não tem 5, não tem 7, não tem 8 e aí se vai. Espero que vocês tenham entendido. Neste caso, dizemos que C é subconjunto próprio de N. Assim, se A está contido em B, ou seja, se os elementos de A está contido em B, dizemos que A é subconjunto de B, ou A é uma parte de B. Se A está contido em B, mas A é diferente de B, dizemos que A é um subconjunto próprio de B. Então, A e B, 1, 3, 5, 7. B, números primos, que X é menor ou maior que 2. Símbolozinho, já que está na câmera, está certo. Quando é direita e quando é esquerda. Quando apresenta assim é o quê? Dizemos que é um subconjunto próprio de B. Nesse caso aí, se a gente está colocando e afirmando que ele é X é maior que 2, então, se é maior que 2, ó, cadê? Maior que 2, então 3, 5, 7, e aí se vai, já é contido, pertencente ao conjunto B. Os números primos. Denotaremos de agora por diante o seguinte: N, conjunto de números inteiros positivos. Z, conjunto de números inteiros, não importando se ele é positivo ou negativo. Q, um pouco afastado aí na posterior. Q, conjunto de números racionais e onde sejam resultados diferentes de zero. Prestem atenção. Números racionais, ou seja, elementos que sejam diferentes de zero. Por que está aí M dividido por N? Porque se eu pegar qualquer número e dividir por ele, desde que ele não seja zero, ele vai entrar dentro dos conjuntos racionais. Se eu pegar 1 dividir por 2, ele vai dar 0,5. Então, é diferente de zero. Beleza. Conjunto de todos os números reais, R, de acordo com essa definição, nós temos N, que são os números positivos, está contido em Z. Por quê? Porque Z ele pega não só números positivos, como números negativos. Z está contido em Q, que são os chamados números racionais. Ele está contido, não quer dizer que ele é igual. Porque Z está pegando quem? Zero também. Mas só o que ele disse que tem que ser um N diferente de zero. Mas ele está contido. Ele vai, voltando um pouquinho para o que eu expliquei antes, é questão de subconjunto. É considerado talvez não, vai ser considerado como subconjunto. E que está contido em R. Então, conjunto de todos os números reais, de acordo, repetindo. O que acontece? Que se Q está arrastando Z e Z arrasta N, então R engloba tudo. Nota observar aqui que A está contido em B. Não exclui a possibilidade de A ser igual a B. De fato, nós podemos definir a igualdade entre dois conjuntos. A igual a B se A estiver contido em B e B estiver contido em A. Então, deixa eu ver se vai dar para ver. Deixa eu pegar A, deixa eu pegar B. A minha chave está meio aberta. Se eu pegar aqui 1, 2, 3 e 4, e aqui eu pego 4, 3, 2 e 1, eu posso afirmar essa situação aqui. Porque tanto faz você dizer que o conjunto A é 1, 2, 3, 4, como 4, 3, 2, 1. E o conjunto B está colocado dessa maneira, tanto faz você dizer assim, como dizer 1, 2, 3, 4. Então,
Se eles são iguais, então A igual a B se A está contido em B e B está contido em A. Quer dizer que o que eu tenho em A tem em B. O que eu tenho em B tem em A. Para ele ser colocado como... Para que ele seja entendido A igual a B. Se por acaso, vou ver aqui, eu tirar aqui o 1 do conjunto A, eu não posso mais usar essa afirmação aqui, porque ele não é igual. Mas eu posso dizer essa afirmação, que A está contido em B. E os elementos de A estão dentro de B, fazem parte de B. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão do contínuo. Um pouquinho de água. Legal, hein? Vamos lá. Exercício, né? Sejam A, B e C três conjuntos quaisquer, então prove que são verdadeiras as seguintes afirmações. Primeiro, A contido em A, se há reflexividade, 2, se A está contido em B e B está contido em A, então quer dizer que é A igual a B. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido dentro de C também. Vamos pegar aqui outra situação. Cadê? A está contido em B e B está contido em C. B está contido em C. Então, vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Eu estou primeiro dizendo que A é igual a B, e tem 2. Pessoal, essa daqui eu acho que está errado. Eu acho que A está contido em C. Não, A está contido em B, no I aí primeiro. Acabei colocando errado. Vamos lá. Vamos explicar o terceiro, né? A terceira afirmação. Se A está contido em B, ou seja, A está contido em B, B está contido em C, os elementos pertencentes a B estão contidos em C, ó, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, e A está contido em C, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se eu não coloco 5, essa afirmação ela teria que mudar, ela teria que acrescentar onde A é igual a B, B é igual a é igual a C, C é igual a B. Nesse caso, o C não vai entrar como igualdade aos outros dois conjuntos, porque ele tem um elemento de número 5, que faz com que ele não seja igual aos outros. Mas faz com que, pelos elementos contidos dentro desse conjunto, A e B, eles sejam pertencentes ou contínuos também em C. Fazem parte do conjunto C, né? Partindo agora para... segurar aqui. Conjunto universal. Vamos lá. Em qualquer aplicação, desculpa, da teoria dos conjuntos, com um espaçamento aí, eu não prestei atenção nisso. Ó. Em qualquer aplicação da teoria dos conjuntos, todos os conjuntos em discussão são subconjuntos de um conjunto fixo, chamado este conjunto de conjunto universal ou universo, e denotamos pela letra U. Um exemplo aí, quando estudamos a geometria plana, o conjunto universo é conjunto de todos os pontos do plano. Quando estudamos a aritmética dos inteiros, usei o conjunto universal. E aí se vai. Considere os seguintes. S é conjunto de todos os quadriláteros. P, conjunto de todos os paralelogramas. L, conjunto de todos os losangos. E Q, conjunto de todos os quadrados. A gente não é questão de perder tempo, é questão de parar para explicar isso aí, porque seria uma explicação maior. Então, eu estou só relembrando a vocês algumas situações, demonstrando algumas, e outras só a questão da lembrança, que é para puxar pela memória, mas para a gente trabalhar fica um pouquinho pensado, mas vamos lá. Conjunto vazio. A princípio é estranho que o conceito
de conjunto aponta para a noção de coleção, agrupamento, ajuntamento e, no entanto, se fala em conjunto unitário, conjunto vazio, o chamado conjunto vazio, né? Faremos a seguir um rápido comentário sobre a questão. Suponha que temos o seguinte conjunto. Conjunto S, 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele termina no 5. Observe que se retirarmos o elemento 5 do S, obtemos um novo conjunto, ou chamado conjunto S1, 1, 2, 3, 4. Se retirarmos o elemento 4, conjunto S2. Se o conjunto S2 retirarmos o elemento 3, obteremos o conjunto S3 com 1 e 2. Observe, então, que quando temos um conjunto e retiramos um elemento desse conjunto, é natural que obtenha um outro conjunto, para que essa propriedade seja válida sempre. Devemos obter um outro conjunto quando retiramos o elemento 2 do conjunto S3. Isso teríamos que considerar como conjunto. Independente de qualquer coisa, é um conjunto. Eu ia falar agora, mas está aí. S4 ficaria só o elemento de número 1, que é chamado por ter um único elemento de conjunto unitário. Aí volta aquela questão de quando se fala de conjunto, quando você fala a expressão, o nome conjunto, quer dizer você se refere a muito, a quantidade. E nesse caso aí está ficando apenas um elemento, então é um pouco estranho a gente chamar de conjunto unitário, mas é um conjunto. Um exemplo, por que essa explicação? Se eu colocasse aí, o conjunto seria, deixa eu ver aqui, conjunto, o número 0, ele seria considerado conjunto? Pensa aí um pouquinho. Pensaram? Vamos lá. Por que ele seria um conjunto? Isso é uma afirmação, uma pergunta. Se responderam não, que não é um conjunto, estão errados. Porque o número 0, ele é uma numeração pertencente ao número do quê? Reais, inteiros, positivos, negativos, o quê? Mas ele é pertencente a um conjunto. Ele é 0, mas ele é um elemento. Então, tem que ser considerado conjunto. A diferença é quando você tira, pegando esse caminho que a gente vem fazendo aí, desse conjunto S, ficou S4. Se eu tiro do conjunto S4 o número 1, ele fica um conjunto vazio. É considerado conjunto? É conjunto vazio, mas é considerado como conjunto. Resumindo, se queremos adotar como verdadeira propriedade, sempre que tivermos um conjunto e dele retirarmos o elemento, o que resulta desse conjunto é outro conjunto. E aí se vai. Vai ficar conjunto unitário, conjunto com 2 elementos, com 3, com 4, ou conjunto vazio, sem nenhum elemento. Mas ele vai ser considerado. Desde que se a gente, dentro de uma lógica, dentro de vamos falar claro, dentro de uma questão, vá pedindo para se retirar determinados elementos, ele vai se tornar um conjunto vazio. E sempre seguindo essa situação. Tem um S, mas se fosse um B, seria conjunto B, conjunto B1, conjunto B2, B3, B4, B5. E aí finalizaria com base nesses mesmos, na mesma quantidade de elementos desse conjunto S inicial lá, né? Que era 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Isso, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos de aceitar a existência do conjunto unitário e do conjunto vazio. Com isso, aceitamos essas definições e ganhamos uma propriedade, o chamado princípio da economia do pensamento. Desse modo, as noções do conjunto unitário e do conjunto vazio aparecem e são úteis, apesar do conceito de conjunto ser entendido como coleção de elementos ou agregado de elementos. Notamos o conjunto vazio dessa significação, dessa demonstração, com as chaves e nada dentro, ou com essa fórmula de 0 ou mais um ou mais um, digamos assim, com esse traço no meio, essa linha cruzada dele aí.
Observe que B é vazio, não é o conjunto vazio, pois tem um elemento que é o vazio. É o vazio, ele faz parte de um conjunto, ele não deixa de ser um conjunto, um elemento, né? Nesse caso, B é um conjunto unitário, cujo elemento é o conjunto vazio. João Paulo quer dizer que eu tenho um conjunto vazio e que ele é unitário? Sim, porque o vazio é um elemento único. Exemplo 10, conjunto A é conjunto, pertence a R. Quem é R? Números reais. Tal que x2, ou x ao quadrado, é igual a menos 2. Não possui elemento, pois nenhum número real multiplicado por ele mesmo resulta em um número negativo. Opa, interessante aí. Aí já vamos começar também a falar do quê? Quem é que lembra disso aí? Potência. Opa, adiciação, expoente. João Paulo, vamos ver isso também? Ih, rapaz, talvez, né? Mas tem que sempre estar puxando pela memória. Quando você coloca essa situação, ele está dizendo o seguinte, que x pertence aos reais. Aí, no caso, onde x ao quadrado é igual a menos 2. Não possui elemento, pois nenhum número real multiplicado por ele mesmo resulta em número negativo. Então, ele está dizendo que se é um número real positivo, né, não vai ser negativo, porque se você bota x ao quadrado menos 2, aí a gente vai resolver aquela situação. É a mesma coisa de eu pegar menos 2 vezes menos 2, que seria uma multiplicação de menos com menos dá mais. Se é mais, ele é positivo. E aí ele está afirmando que ele é negativo, é um número real. Não, não é. Então, por isso dessa afirmação aí. Conjunto das partes, ficou um pouco impressadinho aí. No conjunto das partes, no conjunto das retas, cada reta é um conjunto de pontos. No conjunto de planos, do espaço tridimensional, cada plano é um conjunto de retas. Ou seja, podemos falar de um conjunto cujos elementos são conjuntos. Dado um conjunto A, a coleção de todos os subconjuntos de A é chamada de conjunto das partes de A, e é denotado por PA, isto é, P, conjunto de A, é X, tal que X está contido em A. Exemplo, se A, o conjunto de A é A, B e C, então, esse conjunto de partes de A, você vai multiplicar, digamos, cada numeração ou cada resultado dele por ele mesmo. Você vai colocar o exemplo aí, né? A, B e C, A, primeiro, o conjunto de A, que seria englobando ele todo, A, B, C, A e B, A, C, B, C e o vazio, que também pertence a ele. Em geral, se há um conjunto finito com N elementos, cadê? Em geral, se há um conjunto de elementos com conjunto finito com N elementos, então essa parte de A possui 2 N elementos. Será? Se a gente for analisar direitinho, se ele possui pelo menos 2 como elemento, N elementos, ele está contido, porque teoricamente ele faz parte de uma parte de um conjunto anterior. Vamos ver. Operações com conjuntos. Deixa eu terminar aqui, porque a gente pega pelo menos esse primeiro capítulo. Deixa eu só ver aqui. Lembro. Vamos lá. Operações com conjuntos. Aí eu vou ter que explicar mais um pouquinho. Pessoal, é melhor parar, como eu tinha programado com vocês 30 minutos de explicação e depois a gente tirar dúvidas, então a gente vai continuar para a aula seguinte, essas operações com conjuntos. Beleza? Então, alô Felipe, tá me ouvindo? Felipe?
Felipe, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá bem baixinho sua ligação, ou sua ligação, ó, seu áudio. Deixa eu colocar o retorno aqui. Eu acabei colocando aqui o seu áudio bloqueado. Acho que eu já tinha falado com você antes e você tinha falado e não tinha ouvido. Repete aí, tá me ouvindo bem? Bem, alto e claro. Beleza. E aí, pela primeira aula, dá para começar a lembrar o que estudou lá atrás? Deu para dar uma pincelada, professor. Vou dar uma reforçada aqui na apostila, mas a explicação foi muito show aí. Belezinha. No quadro aqui, dá para ver alguma coisa? Dá porque eu fico intercalando entre a imagem da apostila e a sua aqui no quadrado. Mas você consegue ver claramente aqui os números, né? Vejo, tá bem, bem visível, sim. Ah, beleza. Porque para mim aqui, na minha tela aqui, como ela fica pequena, eu fico um pouco assim embaçado, eu penso que não tá legal a imagem. Mas beleza. Pronto, amanhã não, eu vou marcar para, acho que sexta-feira, amanhã ou sexta-feira, eu coloco um grupo bem dedinho para a questão do tira dúvidas, beleza? Essa aula vai para o grupo? Vai sim, tá saindo, eu coloquei gravação e vou jogar lá, pro grupo e lá no portal também, Perfeito. beleza? Um abraço. Valeu, filho, até mais.